Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiane, professora de ensino religioso. Vamos continuar o nosso conteúdo, os textos sagrados escritos. Então, os textos sagrados escritos para algumas tradições religiosas são criados a partir da manifestação e ou inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar a mensagem ao homem religioso, tá? Então, o homem religioso recebe a mensagem do divino, tá? Mas é importante lembrar que alguns textos sagrados, eles não nascem necessariamente sagrados, tá? Mas tornam-se sagrados à medida em que o grupo religioso encontra nos textos escritos elementos que os unem e em mesmo ensinamento e apresenta os valores comuns que auxiliam o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. Também outra forma de um texto se tornar sagrado é após a morte do líder religioso. Como exemplo, após a morte do Buda, que é o líder religioso da religião do budismo. Então, seus ensinamentos eles foram organizados e transformados em livros pelos seus seguidores. Então, os conteúdos encontrados nos textos sagrados são variados e é difícil descrever no que consiste cada texto de uma forma geral. Por isso, vamos conhecer alguns textos sagrados e um pouco dos seus ensinamentos. Os livros sagrados são textos escritos, tá, que em seu significado religioso apresentam a experiência da manifestação do sagrado, como também o momento de registro histórico daquela religião. Os livros sagrados adquirem uma importância histórica insubstituível e torna-se confirmação da origem sobrenatural da religião, da origem divina da mensagem e coloca-se também, por consequência, como tutela da ortodoxia, então dos preceitos, das regras da religião. Então, para as tradições religiosas, o livro sagrado ele deve ser preservado para não comprometer o ensinamento da própria divindade. São exemplos de livros sagrados. Então, a gente vai ver alguns livros sagrados, tá? O Vedas, que é uma coletânea de textos pertencente à religião do hinduísmo, tá? O Vedas é considerado pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. Tá? Lembrando também que o hinduísmo é uma religião politeísta, ela acredita em vários deuses. Então, sua essência está no respeito aos ancestrais e a vinculação aos deuses. Um dos princípios que aparece nesses escritos é a tolerância aos outros credos, às outras religiões, permitindo uma convivência pacífica com outros seres que nascem em outras religiões. Tá bom? Em seguida, nós temos outro texto sagrado que é a Torá. A Torá é o texto sagrado da religião do judaísmo. Então, a Torá, ela pode ser entendida como lei,
mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos. Então, na Torá é contada a história do povo judeu e nela existem as leis judaicas que fazem parte da aliança com Deus, com o povo escolhido, e por isso que devem ser observados integralmente. São 613 leis ou obrigações fundamentais para os judeus que estão descritas no livro sagrado, que é a Torá. Em seguida, nós temos o Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado do islamismo. Ok? Os primeiros textos do Alcorão falam sobre a unicidade divina, um único Deus, o papel de Deus na história, o papel de Maomé como seu profeta. Fala também sobre o juízo final e a necessidade de ajudar o próximo. Outras partes do Alcorão tratam de assuntos comunitários relacionados à família, a casamento e de interesses legais, éticos e sociais. Bom? Em seguida nós temos a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo. Então, o que significa Bíblia? A Bíblia não significa livros, tá bom? E a Bíblia ela não é um único livro. Ela é sim uma coletânea de 73 livros para os católicos e ortodoxos e 66 livros para os evangélicos ou protestantes. A Bíblia possui um grande valor espiritual e religioso para todos os cristãos. Então, a Bíblia está dividida em duas grandes partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, nós temos o relato da experiência religiosa do povo israelita e a sua origem, tá bom? E no Novo Testamento está descrita a vida e obra de Jesus Cristo. E nele também encontramos fatos que originaram a igreja cristã, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço e até logo!